Você falou que você anda muito pela padaria, conversa muito com as pessoas têm dúvidas sobre a tecnologia e tudo mais, mas as pessoas também têm muita dúvida sobre a idoneidade da classe do árbitro. E aí quando você diz, eu sempre argumentei, falei, pô, quando a gente começar a achar, a gente que ama futebol, que existe coisa deliberada, porra, a gente Aí para de acabou, torcer, porque acabou o esporte, um negócio assim. Acaba o Mas podcast. aí eu ouço a resposta tá, mas pô, se existe dirigente corrupto, se existe jogador agora pego em esquema de aposta corrupto, se existe, não vai existir árbitro também? Ainda mais agora com o universo que tá sendo regulamentado agora, ainda bem, de apostas, mas que por muito tempo foi bem... A pergunta voltando lá para Edilson Pereira de Carvalho, se comprovou que existia um esquema, a máfia do apito, ele foi afastado, ele mesmo assumiu, tudo tal. Eu não vou me defender não, cara, mas nunca teve máfia do apito. Você pode até explicar. Não, nunca teve. Nunca teve, é porque a máfia diz alguma coisa que além dele, né? Isso quer dizer? Não, tiveram 2 árbitros envolvidos, tá. Paulo Danelon e tal. Houve máfia dos apostadores, certo? Máfia dos apostadores teve, né? E onde 2 árbitros foram envolvidos. Jornalisticamente falando, a manchete é melhor qual? Claro, máfia do apito. O tema da revista Veja. A manchete jornalística é máfia. Então, não, eu concordo. Jornalisticamente, o André Rizek colocou que fez a matéria e vão colocar máfia do apito e um árbitro, Thaís Oyama, e um árbitro na foto FIFA. Porra, você quer melhor manchete do que isso no aspecto jornalístico, né? Sim. Mas aí você foi, porque eu vivi aquilo, eu sofri aquilo, eu fui investigado pela Polícia Federal. Eu, Paulo César, nós fomos investigados, nós demos declarações. E a imprensa falou, tem mais árbitros envolvidos. Mas aí no final, assim, o delegado daquela época, o Protógenes Queiroz, quis ser sensacionalista. Ele queria descer de helicóptero no Castelão e algemar o Edilson Pereira de Carvalho no meio do campo. Era o sonho dele. Ele falou isso pra gente. Nossa. Se a Veja não divulga, ele queria de helicóptero no meio do campo, o árbitro, você tá algemado, tô aqui com a ordem de prisão. Era sonho de consumo do delegado da Polícia Federal, cara. Se a Veja não divulga, ele ia fazer isso, entendeu? Porque, e aí depois colocou o seguinte, tem outros árbitros e ele foi continuar a investigar para identificar se tinha outros árbitros envolvidos. Vocês desconfiavam do Edilson? Cara, não sei qual era a sua proximidade com ele na época. Cara, é o seguinte, árbitro com árbitro dificilmente se convive. É mais árbitro com assistente. Mas o Edilson era uma pessoa que não tinha os hábitos normais de uma pessoa. Assim, tô falando hábitos de consumo. Ele não tinha os hábitos de convivência social. Você percebia isso. Agora, você vai me falar... Ele era um cara mais na dele. Muito. Agora, você vai me perguntar o seguinte. Cara, como é que faz para desconfiar? O grande problema é que o gestor... naquela época não tinha WhatsApp. O gestor não pode conhecer o árbitro por telefone. E hoje não pode conhecer por WhatsApp. Você conhece os seus comandados convivendo com eles. Não estou dizendo para você que não tem ninguém se envolvendo. Tem. E vou te destacar. Eu estive em 2016 no País de Gales na reunião da International Board para implantar o VAR. Os ingleses são contra o VAR. Foram sempre contra o VAR. O motivo que convenceu naquele momento para implantar o VAR, além da mordida do Soares, que eu já citei aqui, foi um relatório do FBI comprovando o quanto árbitros são assediados. Tem árbitros que iam viajar para ir para a Copa do Mundo, a FIFA cortou porque ele tinha sido assediado por apostadores. Então, o VAR tem um elemento para eliminar isso, entendeu? Porque você tem que envolver 2. Você tem que envolver o árbitro de vídeo e o árbitro de campo na grande decisão. E ainda com uma decisão que todo mundo tá vendo na cara e que o cara tem o poder de revisar. Fica feio se ele não tomar a decisão correta. Quando o FBI apresentou isso, usou-se um argumento, os ingleses se convenceram que seria útil para o futebol. Lá quando teve essa... Ou seja, a questão de aliciamento não é nacional, ela é mundial. Nossa, pior ainda, na África. Você não tem noção quanto que os árbitros africanos são assediados por apostadores. Para competições internacionais... Muitas vezes eles não são usados em competições, porque são... Não vou dizer que na América do Sul não seja, na Europa não seja, entendeu? Mas dependendo da... Você vai chegar em quem? Você vai chegar naquele que tem uma dificuldade, naquele que tem uma necessidade, né? Mas a FIFA chegou a cortar árbitros africanos indo para a Rússia, já selecionados, treinados, preparados. No dia da viagem dele, ele falou, não, você está cortado da Copa. Porque comprovou por monitoramento que... apostadores chegaram próximo a eles.